Só um minutinho. Espera aí que o Meet vai começar a gravar aqui. Legal. Boa noite de novo para todo mundo. Pessoal, revisãozinha do conteúdo que a gente viu aí na nossa aula passada, né? Realizamos aí nossa aula de ontem, passando aí por alguns conteúdos importantes do Python, né? Então vimos ali mais uma estrutura de dados, que ela é muito parecida ali com as listas, tá? Que a gente viu ali anteriormente. A característica diferente dessas tuplas aqui é que elas são imutáveis. São para dados que você quer trabalhar de forma imutável, por exemplo, como dias da semana, que a gente viu aqui. Temos alguns métodos básicos, ela aceita tipos de dados variados, retorna os últimos dados, eu consigo verificar parâmetros, eu consigo fazer a contagem de elementos. Tudo isso daqui vai dando ferramentinhas para a gente, para poder realizar cálculos depois, né? Realizar modelos matemáticos. Os sets, né, que também cria um tipo de coleção para a gente, onde a gente pode ir adicionando itens, né? A gente, diferente, por exemplo, de uma lista, que a gente está vendo aqui na linha 16, o set ele não repete itens. Então, se você quiser trabalhar aqui com ele, você pode pegar uma lista que tem elementos repetidos, ver, por exemplo, converter essa lista num set, fazer a contagem. A mesma coisa funciona quando você trabalha com strings, mas só cuidado aqui, ó, com as letras, né? Se for escrito diferente, ele vai trabalhar diferente. É tratamento de dados, né? Então a gente precisa pensar naquela questão de ter esses dados aí tratados para a gente conseguir identificar. Por isso que a gente viu lá na aula 2, se eu não me engano, sobre a questão de tratamento de strings. Operadores de comparação, os operadores mais utilizados nas mais diversas linguagens de programação. Aqui você liquida o que você precisa entender de operadores de comparação. É isso, tá? Em todas as linguagens de programação. JavaScript, para quem vai trabalhar com React, React Native, Node.js, que são frameworks dentro da linguagem de programação JavaScript e do próprio JavaScript puro, né, vão ver que tem ali alguns operadores ali diferentes, né? Por exemplo, no JavaScript a gente tem uma comparação que é feita com 3 iguais. Então é igual, 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 porque lá eles querem saber o seguinte, se é mesmo valor e de mesmo tipo, tá? Então é uma peculiaridade ali da linguagem, mas que é um plus ali para gente, tá? Caso vocês venham trabalhar com outras linguagens. Igualdade, desigualdade, maior que, maior igual, menor que, menor igual. Algumas comparações encadeadas, e daí essas palavrinhas que a gente tem aqui reservadas, and e or, né, para poder fazer as comparações. O if é o if e o else, né, que são os condicionais da linguagem. Então, diferente de outras linguagens, aqui no Python a gente fala em else, que é o famoso else if das outras linguagens de programação. Em uma estrutura aqui bem simples, né, da gente trabalhar, né? Então, vimos aqui outras formas de você escrever, né? Essa forma aqui, descrita na linha 17, é uma forma mais enxuta, mas só que às vezes pode confundir aí a galera, né? Porque prejudica um pouco a legibilidade do código, tá? A gente tem aqui algumas outras, né? Utilizando o OR, né, utilizando essas comparações encadeadas, e caso por algum motivo você faça uma declaração if que ela não tenha nenhum retorno, você utiliza o pass.
Vimos aqui esse método range, para gerar uma sequência de números randômicos, por exemplo, aqui de 10 números, né? Vai de 0 até uma contagem de 10 números, partindo de 0. Então, gerando isso dentro de uma lista, gerando dentro de uma tupla, né? Fazendo um for para percorrer ele, né? Esse range. Depois vimos os principais loops primitivos do Python. Começamos pelo while aqui, daí vimos algumas formas de implementação desse while, uma estrutura de loop convencional para você percorrer por um range, fazer uma contagem de uma variável até que ela seja menor, maior, igual a um determinado número, alguns operadores de pausa, de continuidade, algumas estruturas encadeadas, alguma condição falsa depois desse laço e por aí vai. O loop for, né, que dentro do Python ele é super elegante, né, então com apenas 3 linhas, na verdade 2 linhas, né, não vou contar nem a declaração aqui da variável, você pode percorrer uma lista. Então, enquanto o programador de outras linguagens vai utilizar ali um negócio gigantesco, uma estrutura com 20 linhas, para ordenar alguma coisa, para percorrer uma coleção de itens, um array, uma lista, aqui no Python a gente faz com 2 linhas. Então, isso que torna essa linguagem tão poderosa, né? E ele faz isso, né? Não só se você tem uma lista, mas ele faz em uma string, né? Ele faz isso e faz encadeamento aqui de if para você dar um break verificando uma condição, duplica isso, faz dentro de um range, faz um range a passos de 3, né? 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, porque aqui a gente está fazendo de 1 a 20, mas eu estou pulando 3. Pulo, daí vou para 4, pulo 3 e por aí vai. For com else, daí um loop dentro de um loop, que a gente fez aqui, e a gente encerrou, né, essa quarta aula, que foi a nossa aula de ontem, com esses laços aqui. Então, link aí no chat para vocês, gravação também está disponível lá no topo, tá? Então, o vídeo aqui das aulas, ele fica permanentemente disponível para vocês, aí o conteúdo podem acessar, né, e utilizar. Lembrando que essa página HTML aqui que eu monto para vocês, sempre no final de cada aula, eu gero ela utilizando o próprio Colab e eu pego ali o Jupyter Notebook que eu tenho instalado aqui no computador para poder gerar esse HTML, tá? Eu utilizo isso daqui, ó, para poder gerar esse material para vocês, que é uma suíte, né, de aplicações do Python chamado Anaconda, né? Ele tem aqui, quando você instala o Anaconda, ele vai instalar para você não só o Python na sua máquina, caso você queira trabalhar aí local, mas também com um conjunto de soluções que é utilizada aí para você trabalhar com Data Science. Né? Então, ele vai instalar o Jupyter Notebook, que é parecido com o Colab, né? Na verdade, ele é igualzinho o Colab. O Colab, na verdade, é uma adaptação de um projeto do Jupyter. Ele vai instalar o SciPy para você, para trabalhar com dados científicos, NumPy, pandas para a gente fazer cálculos mais complexos, estrutura de painel, TensorFlow para Machine Learning, Matplotlib. Então, é uma infinidade de coisas aqui, ó, para você trabalhar
com ciência de dados aí. Você pode ter ele instalado aí na tua máquina ou até fazer essas distribuições aqui no seu próprio ambiente online, né? Caso você tenha uma instância aí na nuvem para isso. Então, partiremos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Então, vou criar aqui um novo notebook. Deixa ele girar. Ok. Só deixa eu organizar ele aqui. Para a gente ter documentação certinha aqui da nossa aula. Então, aula 5, nossa penúltima aula do curso de Python. Só um minuto. Aula 5. Estrutura textual. Aula 5. Ok? Bom, para a gente conseguir já falar aqui sobre a questão de funções e essas coisas, a gente precisa entender um pouquinho das funções matemáticas, né? Daí eu vou começar aqui trabalhando um pouquinho das funções matemáticas incorporadas no Python. Lógico que elas são as mais diversas, tá? Então, eu não vou conseguir trazer todas para vocês, né? Mostrar todas, porque senão a gente poderia ficar aqui mais umas 5 aulas só falando das funções matemáticas. Eu vou mostrar as principais para vocês. Lembrando que a gente pode fazer cálculos numéricos aqui dos mais diversos, tá? E daí, no final, a Larissa perguntou aqui sobre a aula de amanhã, né? Daí a gente, no final da aula aqui, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque eu acho que tem um pessoal, né, pelo que eu andei conversando, que tem compromisso aí no período da manhã e da tarde, né? Mas se a gente conseguir avançar bem aqui hoje, né? A gente acha que consegue terminar grande parte do conteúdo hoje, deixando para amanhã apenas alguns exemplos, gráficos e um plantão de dúvidas, tá bom? Tranquilo. Então vamos lá. Funções matemáticas incorporadas no Python. Essa questão da matemática, né, pode ser uma coisa que assusta todo mundo, né? Então, não se assustem, né, mas também me assusta também algumas coisas da matemática. E acredite se quiser, eu faço doutorado na área de ensino matemático e nem sempre foi o melhor aí cara de matemática. Mas conhecendo, por exemplo, linguagens como Python, como R, você percebe que muitas coisas elas ficam facilitadas, né? Porque hoje você tem muita tecnologia para poder resolver diversas coisas que há um tempo atrás a gente só tinha a possibilidade de fazer isso com lápis e papel, né? Então Python e outras linguagens de programação te dá aí muita coisa que você pode resolver, né? Então, uma das primeiras funções, que é um recurso útil no Python, é a função que a gente chama de funções min, né, de mínimo e máximo. Então, imagina que você tem aqui, ó, uma variável x, e essa variável eu quero descobrir, né, dentro dos itens que eu tenho dentro dela, qual que é o número mínimo, né? Então, eu tenho aqui 10, eu tenho 50, eu tenho 60,
eu tenho 90, eu tenho 80, eu tenho 70, eu tenho 5, eu tenho 1, eu tenho 2, 3, 4, 7, 9. Aqui ainda está pequeno, né? Porque eu estou trabalhando com uma estrutura de dados que está aqui dentro, que é uma estrutura de dados pequena. Imagina que você tenha uma lista ali com muitos preços, daí você quer descobrir aqui qual que é o menor, né, número que eu tenho aqui dentro. Então, print x. O menor número é o 1, né, que ele descobriu aqui para gente. Você poderia descobrir também qual que é o maior. Então, para descobrir o maior aqui, a gente utiliza o max. Eu vou colocar só uma outra variável aqui. Qual que é o maior número que ele tem aqui dentro? Então, isso daqui é um recurso útil dentro do Python. Às vezes, né, você quer também transformar um valor, né, utilizando uma função que a gente chama de ABS, né? O ABS, ele retorna para a gente o valor absoluto positivo. Então, por algum motivo, dentro da sua estrutura de código, você precisa que o valor numérico, por exemplo, menos 5,90, seja um número positivo. E você não quer fazer nenhum cálculo, né, e também não quer pensar nenhum cálculo para transformar esse número em um número positivo. Você só utiliza o ABS. Gente, só o fato de você não precisar multiplicar isso por nada aqui, ó, e ter esse número positivo e absoluto, já é uma questão aqui vantajosa, né? Uma questão importante para vocês. A gente pode também utilizar os códigos que a gente já viu, por exemplo, de potência. Então, para potência, a gente tem a variável D. Então, eu quero saber, por exemplo, 4, bom, ou 4 elevado a 3, né? Isso daqui vai trazer o resultado para a gente. De 64. Então, mesma coisa que você fazer, se estivesse fazendo 4 vezes 4 vezes 4, tá? Então, isso daqui é um método interessante. A gente pode utilizar imports aqui do math. Acho que o math é o cara que vai trazer muita coisa para a gente. Quando você dá um import na biblioteca do math, você vai ter um conjunto de possibilidades de cálculos matemáticos aqui gigantesca. Então, por exemplo, ó, eu quero x e quero utilizar o math, escrevo a palavra reservada aqui. Você vai ver, ó, que ele tem um monte de métodos que você pode utilizar aqui, né? Você pode descobrir seno, cosseno, pessoal que está na faculdade, está trabalhando com cálculo 1, cálculo 2, né? Você vê que tem muita coisa aqui, ó, fatorial de um número, né? Tem muita coisa que você pode descobrir se ele é raiz de alguma coisa, log na base 10, o pi, número pi, né? Eu vou utilizar esse daqui, ó, para descobrir a raiz quadrada, por exemplo, de 64. É algo básico, né? Só que esse math aqui é o cara que vai trazer o segredo para vocês.
nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está retornando, né? Tornando a raiz quadrada de um número. Mas só que dentro do Math, você já viu que tem outras coisas que você pode fazer. Se você está fazendo um sistema, por exemplo, que você precisa arredondar um número, então estou fazendo um sistema acadêmico, né? Quero arredondar um número. Eu tenho duas possibilidades, né? Posso utilizar o Math cheio, né? Esse daqui faz um arredondamento para cima. Mas eu posso utilizar também um arredondamento para baixo. É o floor. Isso mesmo. O floor, ele faz o arredondamento para baixo. Já conhecia esses métodos aqui? Conheço o CIU, o floor, o trunk. São métodos importantes que a gente utiliza no Python. É importante conhecê-los e praticar, né? Então, eu preciso, por exemplo, arredondar um número assim, ó. Né? Pode arredondar ele para cima, mas imagina que você tem o mesmo número e você precisa fazer um arredondamento dele para baixo, né? Vamos imprimir eles. Imprimir o X, imprimir o Y. Opa, imprimir o Y. Então, um ele arredondou para 2, outro ele arredondou para 1, né? Agora, utilize eles aí de uma forma, como que eu posso dizer aí? De uma forma coerente, né? Esse tipo de arredondamento. Não vai arredondar a nota do aluno para baixo que eles ficam bravos, tá? Agora, só por curiosidade, né? Essa biblioteca aqui, ela tem muita coisa que a gente pode utilizar. Eu posso gerar um número pi, né? Não precisa decorar o número pi, você gera o número pi aqui e dá um print no pi. Gerou o pi pra gente. Daí você pode fazer cálculos com esses números aqui, que é, eu acho que uma coisa interessante. Agora eu vou fazer um negócio aqui legal que eu vou fazer devagar porque eu quero que vocês acompanhem, tá? E acompanhem fazendo aí comigo. Tanto que eu vou já compartilhar esse notebook aqui com vocês, porque eu vou utilizar uma estrutura externa, já dando para vocês algumas coisas mais avançadas do Python. Eu vou fazer esse exemplo utilizando aqui o conceito de data e hora, só para a gente ver os métodos de data e hora do Python, tá? Esse math aqui, ó, depois vocês explorem, tá? Como que você vai explorar, né? Você pode pesquisar aqui, vou até deixar disponível aqui, ó, na própria documentação do Python, que é essa daqui, tem uma explicação, né, sobre todos eles, né? Uma forma de você utilizá-lo, alguns têm até uns exemplos, né? Isso daqui, ó, é um poderoso material de estudo para vocês. Então, como você utiliza, por exemplo, um log, né, x e a base, raiz, seno, cosseno,
Então, isso daqui é um material poderoso. Isso daqui não é uma coisa que você vai decorar, gente. Você está aprendendo programação, você não vai decorar essas coisas. Você vai decorar aquilo que você usa no seu dia a dia, né? Isso daqui você precisa ter em mãos para poder consultar. Você vai lembrar, por exemplo, no seu dia a dia de trabalho, né? Por exemplo, o professor Diego, ele fez lá com a gente na aula a utilização, por exemplo, do MEF. Você vai consultar esse nosso material aqui e vai resolvendo problemas. Conforme você estiver no seu dia a dia de trabalho, você vai decorar as coisas. Você não tem que achar assim, eu só sou um programador quando eu decorar todas essas coisas e conseguir fazer tudo de cabeça. Não, não é isso, tá? Você precisa resolver problemas. Se para resolver problemas você precisa acessar esse site e falar assim, pô, eu não lembro como faz para eu gerar, por exemplo, fatorial de um número. Será que eu consigo fazer isso com Python? Daí você vai pesquisar na documentação, fazer o fatorial. Como que eu faço o fatorial? Daí você pega lá e faz o fatorial, né? Preciso arredondar um número. Como que eu faço arredondamento com Python? Então, ele vai trazer essas coisas para você e você precisa conhecer a documentação. A documentação é o que você tem de principal aí na linguagem. Então, estudem isso, tá? Vai ficar disponível no material de estudo para vocês. Agora, eu quero fazer um negócio diferente e eu vou utilizar aqui para isso data e hora, tá? Data e hora, o Python gera para gente. Então, você consegue importar, né? Vamos fazer aqui com a data, né? Então, pensa aqui, vou importar um date time. Vou dar aqui para você, um date time. Então, eu quero saber, por exemplo, nesse momento, né? Qual que é a data e a hora que ele vai gerar para mim. Date time. Aí eu utilizo date time. Você percebe que nem eu decoro, né? Daí eu vou pegando esses spoilers aqui, ó. Eu faço o pontinho, ele gera para mim, ó. Eu quero saber o now, agora, certo? Int x. Então ele tá dando aqui, ó, 22 do 7 de 2022 e ele tá dando 23:55. Por quê? Ele tá pegando a hora de um servidor, né? A gente está executando isso em um servidor, em uma máquina que não está aqui no Brasil. É uma máquina Google Cloud, tá? Que está em algum lugar, em algum data center do Google. Ele está pegando a hora do sistema lá, né? Então, ele pega dessa forma. Você pode descobrir também outras coisas com essa biblioteca. Então, imagina o seguinte, ó. Faça isso comigo. Eu já fiz o import lá, eu nem precisaria fazer o import de novo aqui, mas se você quiser, né, só por fins didáticos, tá? Datetime, vou fazer um import novamente por fins didáticos. Vou colocar dentro da variável a mesma coisa que eu coloquei aqui, então vamos pegar a variável A, daí datetime. Eu vou pegar date time. Não. Joguei isso daqui que traz os dados para dentro dessa variável. Só que agora, na hora de imprimir, eu quero imprimir o seguinte. Eu quero saber, por exemplo, qual que é o ano. Então, eu vou pegar aqui year, né? O ano. 2022.
ele me deu o ano, tá? Agora, dentro do date time, a gente tem a possibilidade de puxar outras informações, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, a variável A. Ele tem um tal de esse str ftime, strftime, que é uma função built-in que está agregada no datetime aqui, tá? Uma função dele. E daí a gente tem um conjunto de dados que não é tão intuitivo, mas só que traz alguns resultados para a gente. Então, por exemplo, se você colocar porcentagem A, você vai ver que ele vai retornar para você o dia da semana. Então, hoje é Friday, né? Sexta-feira, né? Esse cara aqui tem toda uma documentação. Deixa eu pegar aqui para vocês essa documentação dele. Que ele tem essas abreviaturas aqui. Se o cara colocar o A minúsculo, ele abrevia o Friday. Daí tem toda uma lista. Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui. Porque ele é bem gigante aqui, ó, o negócio. Quer ver? Peraí. Ah, aqui, ó. O negócio é grande, ó. Mas, por exemplo, ó, ele faz a abreviatura, tá vendo? Aqui, ó. E daí, dependendo do que você colocar, da diretiva que você colocar ali dentro, ele vai trazer um resultado diferente para você, né? Que você quer trazer, por exemplo, o mês, é o B. Não é tão intuitivo não, né? Não parece ser tão intuitivo, mas ele traz aqui. Vamos colocar isso daqui na documentação, para você entender, tá? Então, você quer fazer alguma alteração, eu vou colocar aqui, ó, esse link, que esse link aqui são, opa, variações para a formatação do... Acho que a tela tá congelada. Peraí, foi, certo? Então, variações aqui. Esse link eu vou deixar disponível para vocês, tá? Variações para formatação disso, consulte a documentação. Você vai ver que tem muita coisa aqui que você pode fazer. Mas só que o que acontece? Friday tá em inglês, certo? Como que você traduz isso? Se você quisesse traduzir automaticamente, como que vocês fariam? Vocês já pensaram nisso? A gente vai fazer uma tradução agora automática utilizando o Google Translator integrado dentro do Colab. Daí, para isso, eu já vou passar algumas orientações para vocês, que elas são orientações um pouco mais avançadas, né? Normalmente, a gente trabalha com isso quando a gente já vai fazer coisas mais robustas com o Python. Mas só que, vamos lá, vamos traduzir isso. Vou abrir aqui uma linha de código, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para traduzir é puxar uma biblioteca de tradução. E eu vou utilizar a biblioteca de tradução do Google Translator aqui para vocês.
Para isso, a gente vai utilizar um comando pip, tá? É um comando, né, que você poderia executar ele num shell, num prompt de comando aí do seu Linux ou do Windows aí, e baixar essa biblioteca e instalar ela, tá? A gente vai dar um pip install Google Trans. Eu vou colocar uma versão aqui, porque ela funcionou melhor no meu teste. Na verdade, não vou colocar nada, vou deixar ele pegar a última versão que está aqui mesmo, vai. Deixa aqui. Ó, vou jogar esse código aí, esse pip, tá? Então, joguei aqui. Se você executar essa célula dentro da máquina que você está rodando no Google Cloud, ele vai fazer o download de todas as dependências que ele precisa para rodar o sistema de tradução, certo? Então, vou colocar aqui, o pip ele acessa lá o servidor onde essa parada está e executa tudo, fez o download de tudo, rodou, certo? Ele rodou. Ok. Quando a gente roda um pip, o ideal seria você reiniciar o Python. A gente vai reiniciar o nosso Python aqui. Então, para isso, eu vou vir em ambiente de execução e vou reiniciar ambiente de execução. Então, mandou o pip, né, para install do Google Translate, né, das dependências dele, você vai reiniciar ambiente de execução, ok? Então, onde que eu cliquei aqui, ó, no ambiente de execução e reiniciar ambiente de execução. Aceita que ele reinicialize. Aqui do lado, ó, ele reinicializou super rápido, né? Porque um SSD na nuvem do Google roda que é uma beleza, né? Ok, agora eu consigo começar a fazer o meu processo de tradução. E a tradução aqui, ela é super simples, tá? Só para que vocês conheçam, então, traduzir com Google, eu vou fazer um import aqui do Google Trans. Ele já está ali, ó, show de bola. Eu vou colocar assim, from Google Trans, e eu vou importar desse Google Trans aí, o tal de Translator, que é a operação que eu quero fazer. E eu, para também funcionar, eu vou ter que utilizar uma outra biblioteca chamada Pandas. E eu vou apelidar ela de PD, tá? Então, por isso que eu faço import pandas PD, certo? Imports panda PD. Só para você, vamos executar isso. Executou com sucesso. Pode ver se está funcionando. Se você quiser ver se está funcionando, você põe aqui, ó, um print. Vamos ver o que o Google Trans traz de language para gente. O que ele traduz? E daí ele vai trazer aqui, ó, a abreviação AF, né, ó, para cada um dos idiomas, ó. Chinese, Croatian, tem English, French, ó. Então, todos os idiomas que ele traduz, né? Até idioma Zulu, ele traduz para você. Então, beleza, eu vou utilizar isso daqui para poder fazer a minha implementação.
E a implementação que a gente estava fazendo era o quê, né? Eu tinha lá dentro da biblioteca um import datetime, aonde eu pegava um datetime, não, para eu poder exibir um dia da semana, certo? Então eu utilizava strftime e colocava aqui porcentagem A. Isso daqui era o que me retornava dia da semana, lembra? Ó, é dia da semana. Então, ele tem que retornar aqui para a gente Friday, né? É o que ele retorna para a gente. Agora eu quero traduzir isso daqui. Eu quero traduzir essa informação utilizando Google Translate, né? Então, eu vou pegar um translator, eu vou jogar dentro dele o você pode chamar de translator ou você pode chamar isso daqui de traduzir. Vamos pôr em português, tá? Traduzir. Esse traduzir aqui, você vai jogar um translator dentro dele, ok? E daí eu vou pegar uma variável traduzido e vou colocar um traduzir, translated, e daí eu vou pegar, que eu quero traduzir a variável que está lá em cima, dia da semana, ela já está declarada lá em cima, eu já executei, e eu quero traduzir ela do quê, né? SRC, do inglês, para o idioma de destino, que é um dest português. Então, eu vou traduzir, né? O texto traduzido vai ser aquele. Você pode dar um print nesse texto, tá? Então, traduzido, quero ver o resultado. Se Deus quiser, isso daqui tem que traduzir a nossa sexta-feira ali, né? Então, com 3 linhas, eu estou tendo aqui a possibilidade de traduzir um texto. Então, ele me deu um erro, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Acho que ele está reclamando por causa acho que dessa versão aqui do Pipe. Deixa eu fazer uma alteração nela e eu executo novamente. 3.1.0 a 0. Ele já pediu para eu restartar o ambiente de execução. Executo isso. Deixa eu ver se ele está funcionando. Tá. Traduziu para sexta-feira. Então, deixa eu passar a versão correta para vocês. O Pipe, né? Então,
só coloquei aqui uma versão que eu queria aqui para ele. Ele converte aqui para a gente tudo que a gente. Você percebe que ele sobrescreveu muita coisa que ele já tinha aqui, né? De pacotes, e daí dá uma instalada aqui em algumas coisas, né? Fiz o import disso daqui, o import disso, e fiz a tradução, né? Daí você pode fazer a tradução de qualquer tipo de variável que você estiver trabalhando, né? Aqui a gente já está manipulando uma estrutura, né, de uma biblioteca externa, que daí quando ela executa esse processo de tradução, ela vai consultar uma API lá do Google. Mas a gente está utilizando dessa API aqui simplesmente para você traduzir uma palavra, traduzir alguma coisa. Você pode utilizar essa mesma estrutura aqui, caso você queira, ao invés de colocar isso daqui, ó, você pode pôr uma frase. Hello. Ele vai traduzir a frase para você. E isso pode ser para qualquer idioma. Se você quiser pegar, por exemplo, como que eu falo hello em. Deixa eu ver aqui um idioma, uma sigla aqui, ó. Nem sei o que que é isso, vamos ver. Eu quero que ele traduza isso para isso. Hello, né? Sei lá que idioma que ele traduziu, mas ele está fazendo aqui traduções. E agora pensa comigo, você já tem aí várias estruturas de dados que você pode simplesmente aí ir trabalhando e juntando ela aí. Se você quiser pegar, por exemplo, o mês, né? Tá trabalhando com dia da semana, agora você quer pegar, por exemplo, o mês, vai utilizar aqui B, né? Então vamos printar aqui, ó, 20, dia da semana, 20, mês, certo? Ele te dá um mês, daí você pode fazer o que você quiser com isso. Esse recurso aqui de tradução pode ser um recurso interessante e ele abre espaço para vocês para utilizar outras coisas que você pode importar aqui no Python, manipular, visualizar e executar, certo? Gostaram? Aham. Bacana. Então, vamos lá. Vimos isso, agora a gente pode entrar aqui num dos tópicos mais importantes aqui do curso, que é o tópico de funções, né? Ele basicamente é um dos últimos tópicos que a gente tem para abordar, né? Depois disso, são as questões de você resolver problemas, exibir gráficos e utilizar todas as bibliotecas que você quiser aí dentro do Python. Daí, para cada uma das bibliotecas, é um curso que você tem que fazer, é um livro que você tem que ler, é uma documentação que você tem que ler. O que eu aconselharia para vocês, né? Feito, né, esse curso, acho que vai ter muito material para vocês estudarem aí e revisarem durante as próximas semanas. Se interessou por uma biblioteca, falou assim, pô, professor, eu estou interessado aí mesmo em fazer gráficos. Eu quero utilizar o Python para fazer dashboards. Ou eu quero utilizar o Python para utilizar um Flask para fazer desenvolvimento web. Eu quero fazer desenvolvimento web com Python. Você vai pegar uma biblioteca como essa. A primeira coisa que você vai fazer é pesquisar pela documentação dela. Então, se você se interessou aí, fala assim, pô, professor, estou interessado em
mexer com Python para a web, né? Então você vai pesquisar uma biblioteca, por exemplo, como Flask aqui. No Flask, você já tem toda um quick start para você trabalhar com Flask. Você não vai fazer nenhum curso, não vai comprar nada antes de ler isso daqui, certo? E daí ele vai ter uma estrutura, pô, não sei ler inglês. Clica com o botão direito, traduzir, ele traduz para você. Tenha esse primeiro contato, né, de você ver o que que a documentação ela te propõe. Daí depois disso, o que você está mexendo aqui é Python, né? Então isso daqui, ó, que ele está fazendo aqui na primeira linha, uma aplicação mínima, ele está utilizando aquilo que a gente já conhece, ó, fez um import, criou uma variável, que é isso aqui é padrão do Flask, e vai fazer uma função, que é o que a gente vai aprender agora. Isso aqui você já sabe. Você já sabe que isso daqui, ó, que ele está fazendo é um import, uma variável, criando uma função, e aqui ele está utilizando uma bin, né, uma notation, que também é padrão da biblioteca, né, que ele coloca @app.route, está criando uma rota, né, uma rota raiz aqui para gente. Galera que teve aula de desenvolvimento Java comigo, acho que viu isso daqui no Spring Boot. É igual, mas a diferença, ó, que olha essa função que ele faz para exibir uma página, é duas linhas. Duas linhas ele exibiu uma página para você. Então você vai ler primeiro isso. Depois que você fizer isso, você vai procurar um mentor, né? Daí esse mentor vai fazer você trilhar ali outros caminhos, deixando aí o teu percurso de aprendizagem mais rápido, né? Mas sempre antes, leia a documentação, depois você procura um mentor, procura um curso, alguma outra coisa para você avançar nisso. Vamos trabalhar com função, um dos principais tópicos aqui. Funções. Então, o que a gente pode dizer sobre as funções? Primeiro, uma função é um bloco de código que só vai ser executado quando for chamado. Então, é aquela pessoa educada. Ela só vai interferir em alguma coisa quando ela for chamada, né? Nas funções, você pode, abre aspas, passar dados, também conhecidos como parâmetros, para executar alguma operação. Operação pode ser qualquer coisa, né? Uma função pode retornar dados ou resultados. Então essas são as três premissas, né, sobre o que é função. Se talvez a gente aprendesse sempre funções utilizando o Python, o aprendizado sobre função ele ficaria mais fácil, né? A gente só não pode confundir uma função com uma classe. Uma classe, né, pertence a uma estrutura de organização de código, a um paradigma que a gente chama de paradigma da orientação a objeto. O Python suporta a orientação a objeto. Você pode criar classes no Python. Daí existe um aprendizado que a gente pode ter depois, posteriormente, de Python com orientação a objeto, né? A função, em algumas linguagens, ela também é conhecida como método,
Então, por exemplo, no Java, a gente fala assim, olha, os métodos dentro da classe. Aqui no Python a gente chama ele de função, tá? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Criar a nossa primeira função. A palavra reservada para criar uma função é a palavra def, né? Uma função, a gente utiliza normalmente o padrão snake case, né? Então, minha underline funcão. Você não vai colocar nenhum caractere especial, nenhum acento, não vai utilizar espaço, nada do tipo. Abre parênteses, fecha parênteses e vai colocar os dois pontinhos. Quando você coloca os dois pontinhos do lado, você dá o Enter e daí você pode escrever o que você quer dentro da sua função. Então, a função, ela tem a função de fazer coisas dentro do teu programa. Essa minha primeira função, ela vai espantar o nosso voodoo do aprendizado da programação. Então, eu vou fazer um Olá Mundo. Se você não faz o Olá Mundo em uma linguagem de programação e quer aprender ela depois, você pode ter uma maldição que vai te perseguir aí ao longo do teu aprendizado, hein? Então, sempre tem que fazer o Olá Mundo, tá? Nunca esqueçam. Então, definir a função. O que essa função fez? Nada, né? Porque ela é muito educada, ela só vai fazer alguma coisa quando ela for chamada. Eu não chamei a função, eu só criei a função. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Criar uma função. Ela não faz nada. Ela vai fazer agora, né? Que eu vou chamar a função. Daí, como que eu chamo a função? Simples. Minha função. Abre parênteses, fecha parênteses, ela executou. E em qualquer lugar do seu notebook, você pode chamar as funções. Imagina, você tem diversas funções que você criou para uma rotina do teu trabalho, você deixa elas todas numa célula aqui, e daí quando você quiser executar uma função, você chama ela e executa, né? É muito tranquilo. Você pode passar argumentos para a função. Então, vamos colocar aqui alguns argumentos. Argumentos, certo? As informações podem ser passadas para uma função como argumentos. Esses argumentos são inseridos na função dentro dos parênteses. Então, é ali que a gente vai inserir, né? Você pode adicionar quantos argumentos quiser. Para isso, basta separá-los com uma vírgula. Vamos entender melhor o que são esses argumentos? Então, uma nova função. A função que eu vou criar agora é a função nome. É a função pessoa, que recebe como parâmetro nome. Isso que eu acabo de colocar dentro dos parênteses é o parâmetro que eu quero utilizar para minha função, né? Agora, eu vou colocar aqui o que essa função vai fazer.
Essa função ela vai imprimir a string pessoa e vai concatenar isso com um parâmetro. O parâmetro de entrada é o parâmetro nome, certo? Como que eu executo essa função? Eu quero utilizar ela, né? Eu vou colocar da seguinte forma: pessoa, abre parênteses, vou colocar aqui Diego, vou colocar, já executou, né? Vou colocar pessoa, quero pôr outro aqui, Arthur, vou colocar um outro parâmetro, ó, pessoa, João. Então, o que que ele está fazendo, né? Ele está pegando esse valor que eu estou colocando dentro desses parênteses, ele está pegando isso daqui, jogando para dentro da função, ele passa por esses parênteses e executa o que está acontecendo aqui dentro, que é concatenar essa string com a entrada de dados que vem dos parênteses, né? Isso de uma forma bem simples. Eu poderia, né, tornar essa função mais completa, né? Então, eu quero, por exemplo, que pessoa, vou criar uma nova função pessoa, a função agora vai chamar nome completo. E eu quero nome, sobrenome. Então, eu vou concatenar nome mais um espaço mais sobrenome. Já ficou um negócio mais complexo, né? Porque eu estou colocando um textinho que eu atribuí como pessoa, e eu estou colocando o primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Estou colocando aqui um espaço em branco para que eu consiga concatenar isso daqui de uma forma mais visual. E agora eu vou executar esse comando, onde eu vou passar dois parâmetros, tá? Então, nome completo, ó, você percebe que a partir do momento que eu executei o def nome completo lá em cima, ele já pergunta quais são os argumentos que eu quero. Então, é Diego Marques. Ele executa pessoa Diego Marques. Agora eu quero outro, ó. Arthur Correia. E traz aqui o nome das pessoas, né? Mas vamos pensar aqui que você não sabe quantos argumentos você quer passar, né? Essa função aqui que a gente criou uma função com duas linhas, né? Ah, não sei quantos argumentos eu quero passar, eu quero ter ali vários argumentos. Lógico que para percorrer esses argumentos depois é outra história, né? Mas você pode fazer o seguinte, se você quiser. Você pode criar uma função, vamos supor que é lista, underline, da sua festa. E aqui você vai passar asterisco convidados, que pode ser muitos convidados, né? Então, não sei o que eu vou passar. Então, eu vou colocar aqui, ó, int, só para funcionar, convidados da festa. Eu vou, dentro desse elemento, eu vou concatenar com convidados
Agora, convidados, ele passa a ser para mim um tipo de dado que eu tenho que acessar ele. Então, vamos supor que eu quero o segundo convidado que aparece na estrutura que eu vou inserir. Por quê? Executei ele aqui, ó, né? A gente chama isso daqui, só para definição técnica, de argumentos arbitrários, né? Também conhecido como args. Okay? Executei isso. Então, dentro da minha lista para festa, dentro dessa lista aqui para festa, eu passei Diego, eu passei Arthur, eu passei João, eu passei Carolina, eu passei Robson, todas essas pessoas. É um argumento válido? É um argumento válido, tá? Porque a definição da minha função é uma definição de argumento arbitrário, né? É difícil falar, né? Arbitrário, né? Porque ela vem com esse asterisco. Então, N argumentos podem vir aqui dentro, tá? E eu vou passar aqui, ele só vai me exibir o João, né? Porque eu tenho a posição 0, 1 e 2. João está na posição 2. Eu poderia percorrer isso daqui com um for e exibir todos, né? Caso isso tivesse construído dentro da tua função. É uma coisa que você pode fazer também, né? Outra coisa legal que a gente pode fazer com funções é criar funções com palavra-chave, né, com uma chave ali, né. Então você tem a possibilidade de funções com key, né, key value. Pode ser uma coisa interessante aqui para você, né. Eu vou criar uma função f alunos. Eu tenho aluno 1, aluno 2, aluno 3, 2 pontos. Vou dar um print apenas de aluno concatenar com argumento aluno 2, tá? Vamos pensar assim. O que seria chamar por meio de uma chave aqui, né? Você chama a função alunos, certo? E você vai passar aluno 1. Quem é o aluno 1? Diego. Quem é o aluno 2? Abre aspas. Arthur. Quem é o aluno 3? Larissa. Certo? Então, executei. Então, o aluno 2 ali é Arthur, né? Que é o que executou na minha função. Qual que é a questão que a gente traz aqui, né? Não importa a ordem dos argumentos, você tem uma chave para ele. A chave, ela pode ser um ponto de identificação para que cada argumento que você tem dentro da sua função receba o seu dado correto,
né, de uma forma simples, você consegue posicionar esses argumentos sem depender, por exemplo, de uma ordem na qual eles são inseridos. Porque se você tivesse invertido isso daqui, ó, então vamos pensar que a gente está inserindo eles ao contrário. Não necessariamente eu estou fazendo na ordem 1, 2, 3. Eu estou fazendo 3, 1, 2. Executo aqui, o 2 continua sendo o Arthur, né? Porque eu coloquei para ele uma chave, certo? Então, isso daqui é uma coisa legal, né? Eu posso também, se for o caso aqui, fazer argumento com essa chave, mas só que de forma arbitrária, né? Aí já vai ficando mais complexo, né? Então, argumentos arbitrários com value. Já em mais complexo, né? Ó, pessoas. Para passar esse tipo de pessoas. Passar isso daqui, ó, eu vou colocar asterisco, asterisco, pessoas. Certo? Sintaxe simples, mas não quer dizer que é a mais elegante, tá? Então, vou colocar print o sobrenome da pessoa é. Daí eu vou pegar pessoa. Deixa eu colocar aqui como pessoa no singular. Pessoa. Eu vou pegar a chave que eu vou passar. Sobrenome. A chave vai ser essa, tá? Ok? Criei a função. O argumento dela é um argumento arbitrário, né? Então, eu posso ter vários argumentos sendo passados. Não necessariamente esse argumento ele precisa. Aqui ele precisa existir, né? Vai ter que ter um argumento sobrenome, porque dentro de pessoas eu já estou meio que prevendo que vai ter um tal de sobrenome, né? Mas vamos pensar o seguinte: eu vou ter aqui pessoas, que é o nome da minha função. Estou chamando ela. Eu vou colocar aqui, ó, nome da pessoa é Diego, certo? O sobrenome Marques. A idade 18. Né? Foi tendo outros argumentos. Lógico que o que vai ser executado aqui é sobrenome, porque essa é a chave que eu estou chamando. Os outros argumentos existem, foram passados pela função, mas só que o que eu estou tratando é sobrenome, porque é o que a minha função pede para ser tratado. Então, executei. O sobrenome da pessoa é Marques. Ponto. Certo? Até aqui, tá tranquilo? De boa. O pessoal que já tinha visto outras linguagens aí, quando olha para uma construção de função aqui no Python, parece ser mais simples? Fica mais simples para vocês? Muito mais, né? Fátima, fica mais simples assim?
É 2 linhas, você mata o negócio. Daí você pode ter diversos argumentos. Às vezes, você quer criar uma função também que ela pode ser executada, né? Por exemplo, ó, def país origem. Imagina isso, ó. País de origem. Vou executar aqui um país, né? Por meio de uma chave. Então, se não tiver nenhum país que for passado por parâmetro, eu vou colocar um N barra A. Não se aplica, né? Uma abreviação, né? Não tem, vazio. Pode escrever aqui, ó. Ou um ops. Pode ser isso, tá? Sempre para vocês acertarem a indentação, faz os 2 pontinhos, dá o Enter aqui para IDE fazer a indentação correta para vocês. E print, eu sou do espaço mais país, que é a nossa chave, né? Então, isso daqui, ó, que a gente está fazendo, é um valor do parâmetro padrão. É uma possibilidade aqui para a gente. Executei. Vou chamar país origem. A primeira pessoa aqui, sei lá, é da Índia. A outra pessoa, Brasil. A outra pessoa, de lugar nenhum. É o usuário que estava preenchendo lá o formulário e não colocou nada. E você não validou, ok. Aqui, ó, Chile, certo? Vamos executar aqui essa função. A gente está chamando a função país de origem, né? E está executando ela com os parâmetros que foram passados aqui entre os parênteses. Só que esse terceiro aqui eu não estou passando nada. Então, por padrão, ele tem que mandar esse ops para mim. Porque eu coloquei um parâmetro chaveado e esse parâmetro, caso ele seja vazio, ele vai mandar um ops para mim. Executei. Primeira linha é Índia, segunda é Brasil, terceira, ó, ops. Quarta linha é Chile, certo? Certo. Agora, a gente pode também misturar isso daqui com outras coisas que a gente já viu? Pode, né? Então, vamos passar uma lista como argumento, né? Pode ser isso, né? Então, lista como argumento. Lista como argumento, imagina que você criou uma função que eu vou chamar de lista de compras, né? Vai receber alimentos aqui dentro, 2 pontos. Isso daqui eu vou fazer um for x em argumento alimentos, que é o que eu estou passando ali. Então, eu estou esperando receber nessa função uma lista. Eu vou dar print x. 3 linhas. Olha que elegante. 3 linhas, tá? Executei. Agora, você recebeu lá uma lista de frutas, que é uma lista assim: maçã, banana, uva, melancia, certo? Executa a função lista underline compras. Eu quero executar a lista de compras em frutas. Opa, frutas, certo?
Criei a minha lista, ela tem vários argumentos dentro dela, vou executar aqui dentro, eu quero que ela exiba. Ela foi lá e exibiu toda a lista. Ela percorreu uma lista, eu utilizei o for, duas linhas para percorrer uma lista, passando por dentro de uma função, lembrando que eu poderia ter feito várias coisas. Eu poderia, por exemplo, ter concatenado isso daqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos pôr o seguinte: dois pontos, comprar, certo? Aí, ó, tchum, comprar. Então é como se eu tivesse passado um parâmetro ali falando que eu tenho que comprar aquilo, né? Eu quero fazer, por exemplo, aquela equação que, sabe aquela fórmula que o professor te passou lá na faculdade e que está difícil de decorar, você não consegue decorar aquilo? Opa, vamos fazer uma função para isso. Multiplicação de um valor A qualquer, onde o retorno disso, return, não preciso nem colocar o print, tá? O retorno disso é um valor, ou o cálculo que você quiser, vezes A. Fez ali aquela fórmula gigante que o teu professor te passou, ok, você já tem uma função que vai fazer aquele cálculo, né? Você não vai precisar ficar executando aquele cálculo várias vezes. Precisa do cálculo? Opa, precisando da multiplicação. Multiplicação, é o valor 3 que eu quero aqui. 3 vezes 5, 15. Agora, né, o universo que vocês vão entrar depois disso, criando funções para vocês, é um universo N, né? Se você quiser criar uma função que não retorna nada, não esqueça, tá? Ó, função vazia. Nossa palavrinha de passagem, que é o PES, para não dar erro, tá? Isso daqui é o que a gente chama de função vazia, ok? Daí ela não retorna nada. Bacana? Tranquilo. Aqui o meu deu um erro aqui na hora que eu fui fazer aquele concatenar para comprar lá em cima. Você colocou todos esses mais aqui? Deixa eu ver. Sim, coloquei. Então compartilha com. Executa essa linha de novo aqui, ó. Sim, sim, ela tá dando erro na hora de executar. Você colocou os dois pontos? Ah, tá, calma aí. Eu acho que. Deixa eu ver. Tem que colocar os dois pontos. Vamos ver agora. Não, tá dando erro ainda. Eu vou compartilhar aqui. Compartilha comigo. Ó, tá faltando uma aspas ali, ó. Então, Aonde? no final do comprar, depois do R, Opa. Ih, aspas. Na verdade, você tem que colocar ele sobre aspas simples. Tem uma aspas a mais aí. Tá vendo que tem uma aspas duplas ali depois do mais? Ah, tá. Tá certo. Põe uma aspas simples aí. Aqui tem que ir massa simples isso? Isso, mas só que aqueles dois pontos também precisa estar dentro da aspas. Tá. Isso. Foi. Aí, agora foi.
Bacana. Muito bom. Vamos lá pro último tópico de funções. Esse último tópico aqui, ele é um tópico que é um tópico muito, a gente chama de muito caro para a computação, tá? É muito caro porque ele é importante. Ele é importante do ponto de vista que você vai utilizar esse conhecimento no futuro para um negócio chamado estudo de estruturas de dados, estudo, por exemplo, de análise de algoritmo, para essas coisas assim. O último tópico, quando a gente trabalha com função, né, que é um tópico relevante, né, é o tópico de recursão. Às vezes a gente estuda recursão na faculdade, demora para aprender, porque o professor quer ensinar recursão para a gente com C. E daí o C já é difícil por si só, já não é tão amigável. E daí já prejudica aí o teu aprendizado. Você não consegue aprender ali por causa que a linguagem já não te ajuda, né? Então tem esse problema, tá? O que é uma recursão? Definição simples de recursão. Recursão significa que uma função definida pode chamar a si mesma até que o problema proposto por ela seja resolvido, certo? Então, por exemplo, o cara vai precisar ordenar uma lista, né? E daí ele vai utilizar a recursão para ordenar essa lista, né? A recursão, na verdade, é um conceito matemático, tá? Recursão é um conceito matemático, né? E de programação também. E de programação. Isso daqui, né, significa, né, que a gente vai chamar essa função várias vezes até que ela resolva um problema para a gente. Um exemplo de recursão, criando uma função recursiva aqui para vocês. Def, recursão. Utilizando i como argumento. Imagina o seguinte, se o nosso i, que é o argumento que está entrando na função, for maior do que zero, né? Eu vou fazer o quê? Vou pegar um resultado de i e somar ele com a minha função i menos 1. Olha que coisa maluca, hein? A minha função, ela recebe i. Se o i for maior que zero, ele vai executar esse cara aqui, ó, na minha terceira linha, que é pegar resultado, que é uma variável, e ele vai pegar o i, vamos supor que eu coloquei 2 aqui dentro. Ele vai pegar o i, que é 2, vai somar ele com o resultado dessa operação menos 1.
e vai imprimir para mim o resultado. É um modelo matemático, né? Então, caso contrário, né, se esse parâmetro não for, se for zero, né, se for um número negativo, então, ou eu vou colocar aqui, resultado disso vai ser zero, e vou dar um return no resultado. Isso aqui é um exemplo de recursão, tá? Uma função recursiva, por quê? Uma função recursiva, ela chama a si mesmo até que o problema seja resolvido. Esse problema, ele só vai ser resolvido quando i for menor do que zero. Enquanto isso não acontecer, ela vai ficar sendo chamada até que um problema for resolvido, né? Até que o problema seja resolvido. Enquanto o argumento que eu passar na minha função não for zero, ela vai ficar chamando ela mesma. Isso daqui você faz para diversas coisas. Para ordenar um número, para poder, sei lá, arrancar, verificar saldo de conta e por aí vai. Eu vou chamar essa função. Função. Eu vou passar um número para ela, 50. Certo? Ela vai executar, ó, diversas operações até resolver o problema. Certo? Daí, no caso, ó, quando ela chegou aqui, ela conseguiu resolver o problema. Né? Que é o exemplo que ela dá, que ela traz o resultado para a gente. Se eu tivesse passado, por exemplo, vou passar zero aqui, ó. Ela vai falar que é zero. Enquanto eu tenho uma possibilidade de número, ela vai executando a operação, né? Que a operação é a operação recursiva, que é fazer esse cálculo aqui, onde ela soma. Ela pega o valor que foi passado de parâmetro, soma ele menos 1 e vai fazendo isso. O que é uma recursão, por exemplo, na matemática? É você calcular o fatorial de um número, né? Então, cálculo fatorial, cálculo de fatorial é uma recursão. Então, imagina, qual que é o fatorial de 5, né? O fatorial de 5 é você fazer o seguinte, você vai ter que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é um fatorial, né? Como que eu faço, por exemplo, uma função que calcula o fatorial? É uma função recursiva, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma função fatorial de um número que ela vai ser o seguinte, se o número for igual a 1, retorna 1. Caso contrário, você vai retornar o número multiplicado por a função, olha eu chamando a função aqui, número menos 1, certo? Isso daqui, 4 linhas, você resolve a questão do fatorial. Como que eu sei, por exemplo, qual que é o fatorial de 5? O
fatorial de 5 é 120. Agora, qual que é o fatorial? Opa. Qual que é o fatorial, por exemplo, de 60? É esse número gigantesco aqui. Não saberia calcular isso no papel, né? Daí você pode fazer funções recursivas que vão resolver aí diversas coisas, certo? Pessoal, então aqui a gente acaba o tema de funções, tá? E acaba essa parte aqui importante do nosso conteúdo. Acredito que amanhã a gente vai conseguir matar aí o conteúdo final do nosso intensivão de Python aqui de uma forma bem rápida, tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.